Amém, que coisa boa. Eu gostaria que o senhor sentasse aqui para a gente conversar. E é claro que eu já vou agradecer a todos vocês por estarem sempre conosco aqui ao vivo pela TV Pai Eterno, né? Todas as tardes a gente começa com muita leveza, com muita informação para você. E é claro que eu peço para você mandar sua pergunta, seu recado, sua sugestão, o que você quer ver aqui no nosso programa, através das nossas redes sociais, tá bom? E também pelo meu Instagram, @KeiceSeabra_oficial. Também olho sempre todas as mensagens que vocês mandam pra gente. E você também pode assistir o nosso programa pelo YouTube, então não tem desculpa, tá bom? De onde você estiver, pode acompanhar a nossa programação, que é sempre feita com muito amor e muito carinho para todos vocês. Padre Júlio Ferreira, um prazer receber o senhor aqui em casa, no nosso sofá, viu? Prazer meu. Tive a oportunidade de ver algumas vezes, não vou dizer que o sempre, programa né? completo, mas já vi. Mas já sim. ficamos felizes e honrados, viu? Padre, Sexta-feira da Paixão. É um pouco difícil a gente falar de uma morte tão marcante e, ao mesmo tempo, falar de uma palavra tão bonita que é a paixão. Eu queria que o senhor explicasse o significado da Sexta-feira da Paixão. O que tem a paixão, relação com a morte de Cristo? Tá, primeiro a gente tem que ver assim, não é mais senão a gente às vezes costuma, né? Todo ano a gente tem, é como se fosse um ritual, né? Uhum. Mas a gente precisa, na verdade, atualizar, né? Esse momento, esse dia, mas também a gente precisa contextualizar. A Sexta-feira da Paixão, ela é consequência da vida, da missão de Jesus, né? Então a gente tem que olhar Jesus, a missão, o reino, né? Então a Sexta-feira da Paixão, ela vem como consequência de toda essa missão de Jesus. Se a gente for olhar lá desde o nascimento, a chegada desse Jesus, desse menino, já é uma chegada conflituosa, né? Quer dizer, alguns viram como boa notícia e outros não, né? Até a gente, logo depois do nascimento dele ali, pelos 2 anos, a gente tem a matança, né? De várias crianças, porque Herodes, o Império, já quer acabar ali com a proposta, com aquilo que ele veio trazer de novidade, né, para nós. Então, assim, é a proposta de um reino que entra em conflito com o reino, né, existente, o reino diferente daquilo que ele vem propor. Era meio que a luta da ganância contra um novo reinado, que seria de Jesus Cristo, né? Isso, porque justamente Jesus vem falar do reino de Deus, quer dizer, um reino que se contrapõe, né, justamente... Que ameaçava os reinos existentes. Ameaçava os reinos existentes. Porque ele vem falar de amor, paz, partilha, né? E a palavra partilha ali já começa porque quando as pessoas pensam só em acumular, você fala em partilha e depois mais na frente ele vai ensinar, né? O milagre da partilha. A gente colocando tudo em comum sobra, né? E todo mundo se sacia, a sua fome se satisfaz e ainda sobra, né? Então, para alguns isso é uma ameaça, né? Claro que tantas outras ameaças, porque ele vem falar da misericórdia, né? Do acolhimento, num tempo em que muitas pessoas eram colocadas à margem, né? A gente fala da exclusão, né? Quer dizer, as pessoas eram colocadas à margem e aí Jesus vem justamente convocar de volta essas pessoas para o meio, para o centro da comunidade. Então isso também ameaça, né? Então tem todo um contexto, a própria vida, a própria missão de Jesus, porque a gente vê que depois os que vão tramando a morte, porque é o próprio Evangelho que fala, né? Eles tramaram a morte de Jesus. Então os que tramam a morte de Jesus é justamente aqueles que se sentiram ameaçados. Poder político, religioso, econômico, né? O senhor contando, só fazendo um parênteses, o senhor falando dessa questão da ameaça, quando a gente vê realmente a história de Jesus Cristo, desde o início, várias foram as vezes que tentaram matar Jesus.
né? Quando ele nasceu, que o rei foi lá e tentou matar todos os meninos que nasceram naquela época e vários outros momentos. Então, assim, realmente aconteceu no momento que tinha que acontecer, que estava escrito, né, padre? Estava escrito e, claro, Jesus assume como missão, consequência, né, da missão, como a gente vem falando. Quer dizer, a proposta de Jesus, né, e que ele vai ensinando aos discípulos, né, aos apóstolos, é uma proposta que conflitua com as outras propostas. Então, é a obediência ao Pai, porque ele veio para fazer a vontade do Pai e ele faz questão de sempre estar dizendo isso, né? Verdade. Eu não vim fazer a minha vontade. É tanto que na sexta-feira, naquele momento da agonia, né, lá no horto, no Getsemane, agora o humano fala, né, quer dizer, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas depois ele entende que a missão dele ultrapassa o humano, né? Ultrapassa o humano. E aí ele diz, então que seja feita a vossa vontade, né? Naquele momento Jesus já sabia do tamanho do sofrimento que ele iria passar? Ali naquele momento já foi o peso, né? Assim, quer dizer, agora não tem mais, né? Não tem mais volta porque é consequência. Então, o próprio Jesus, e se a gente for olhar também todos os mártires de hoje, né? A gente celebrou agora recente, aliás, celebrou não, vai celebrar dia 10, amanhã, né? Amanhã, dia 10 de maio, a gente vai celebrar Padre Josimo e ele diz assim, olha, eu vou deixar um testamento porque eu sei que não dá mais, eu vou ser morto, né? Mas vocês cuidem da minha mãe, né? Então Jesus, naquele momento, ele sentiu isso, né? Não tem mais volta, assumir até as últimas consequências agora, porque foi por causa da missão. E aí, como ele mesmo diz, eu vim para que todos tenham vida plena e vida em abundância. Então, para que todos tenham vida, ele precisou entregar a sua vida, né? E o que significa a morte de Cristo na cruz? Realmente é para nos aliviar dos pecados? É esse refrigério que ele queria nos dar? A morte de Jesus na cruz, quer dizer, a cruz era símbolo de morte, né? Agora passa a ser para nós símbolo de vida, né? Até porque não é a cruz quem tem a última palavra, né? Com a ressurreição que a gente vai celebrar, com a ressurreição, Deus Pai desautoriza, quer dizer, é o sim de Deus para tudo que Jesus disse e fez, né? Então, ele tinha que passar pela cruz. Até alguns discípulos, apóstolos, seguidores, em alguns momentos não entendia, né? Queria... Pedro mesmo, Jesus chamou ele, afasta-te de mim, pedra de tropeço, né? Porque em alguns momentos Pedro não estava entendendo que ele precisava passar pela cruz, né? A cruz era necessária para que depois dela viesse a vitória, a vida plena, a ressurreição, né? É tanto que naquele momento lá da transfiguração, o Pedro diz, tá tão bom aqui, tá bonito, vamos ficar aqui, né? Armar 3 tendas, que às vezes é o que a gente também pretende, né? Quando a situação tá boa, a gente gostaria de permanecer ali, né? E não queria passar pela dor e pelo sofrimento. Aí Jesus faz que eles entendem, não, tem uma realidade lá embaixo desfigurada ainda, que a gente precisa, né? E a gente precisa passar por esse momento para vir esse momento da glória, né? Da ressurreição. Então a cruz é esse momento necessário, né? Esse momento necessário onde Jesus entrega toda a sua vida, né? E ali é o momento mesmo da entrega total, né? Por amor realmente à humanidade, né? E, padre, tem um momento na cruz, quando ele, antes dele falecer, ele fala alguma coisa na cruz. O que ele diz na cruz? Ele diz, quer dizer, tudo agora está consumado, quer dizer, tudo agora foi realizado na sua plenitude, né? E a minha hora agora realmente chegou, porque se a gente lembra lá nas bodas de Caná, né?
ele diz, a minha hora ainda não chegou, agora é a hora. Né? E o que ele quis dizer com está tudo consumado? Era o plano de Deus na vida dele? O está tudo consumado, quer dizer, eu concretizei, eu realizei a missão, aquilo que o Pai tinha me confiado, né? Aquilo que o Pai entregou como missão para mim. Então, eu concretizei isso. Embora que nem todos tenham compreendido, né? Nem todos tenham entendido a missão. E durante todo esse período da Quaresma, a gente vai vendo justamente essa incompreensão, né? Essa incompreensão daquilo que Jesus realmente pretende para a humanidade. Então, os fariseus, os mestres da lei, doutores, quer dizer, sempre ali, não para aprender dele, não para realmente escutar o que ele tinha para dizer, mas a própria palavra diz, eles estavam ali tramando a sua morte. Então, incompreendido, né, por um grupo ali, vamos dizer assim, aquela elite, mas abraçado, né, e compreendido pelo povo, né? Foi para esses que ele realmente veio, né? Veio para todos, mas nem todos quiseram abraçar e acolher a sua proposta, o seu projeto, né? Padre, e nesse dia, nessa sexta-feira da Paixão, eu queria que o senhor deixasse um recado para todos que nos assistem hoje. O que devemos fazer, o que temos que refletir no dia de hoje? Eu comecei a nossa oração falando da gente ter esse cuidado da escuta, da sensibilidade para com os crucificados de hoje. Então eu penso que na sexta-feira a gente tem que contemplar, vivenciar essa entrega de Jesus na cruz, mas sem esquecer que a nossa missão é descê-lo da cruz hoje, porque são muitos os crucificados hoje. Então a gente fazer essa contemplação desse Jesus na cruz, mas sem esquecer dos crucificados, das dores, dos sofredores de hoje. E principalmente nesse ano da ecologia integral, que nós somos chamados a refletir sobre o planeta. 2011, a campanha da Fraternidade dizia para a gente, a criação geme como em dores de parto. Então a gente precisa também, nessa sexta-feira da Paixão, olhar para as dores também do planeta, né? Que as dores do planeta são as nossas dores. A ecologia integral quer dizer para nós justamente isso. Hoje a gente não pode entender a humanidade desligada do planeta e o planeta desligado da humanidade. Como o próprio Papa Francisco fala para nós, tudo está interligado. Então, que essa sexta-feira da Paixão seja esse momento para isso, né? De profunda conversão realmente humana e ecológica. Amém. Padre, já quero agradecer a presença do senhor, a bênção. Tô abençoado, Deus abençoe. E que o senhor volte sempre aqui em casa. Tá bom? Obrigado. Obrigada por essa conversa, Eu tá que bom? agradeço.